Olá! Hoje a gente vai fundo num dos assuntos mais, instigantes que existem. As experiências de quase morte, ou EQMs. São relatos que, olha, nos fazem questionar tudo que a gente acha que sabe sobre a consciência. E para começar, já vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece coisa de ficção científica. Será que dá para ver sem usar os olhos? Ou melhor, será que a nossa consciência continua funcionando, percebendo o mundo, mesmo quando o cérebro, que deveria ser o chefe de tudo, simplesmente para? Pois é, os relatos que vamos ver hoje sugerem que a resposta pode não ser tão simples assim. Mas, antes de mais nada, vamos combinar o básico, né? O que é exatamente esse fenômeno? O que a gente quer dizer quando fala de uma experiência de quase morte? Bom, uma EQM é basicamente um conjunto de memórias e sensações muito vívidas que uma pessoa tem depois de sobreviver a uma parada cardíaca, um acidente grave, um coma, enfim, qualquer situação que a levou para o limite entre a vida e a morte. E o ponto-chave aqui é: quem passa por isso jura que não foi um sonho nem uma alucinação qualquer. É outra coisa. E olha, não estamos falando de um ou dois casos, não. As pesquisas mostram que algo entre 10% e 18% de quem sobrevive a uma parada cardíaca relata uma EQM. Se a gente colocar isso em escala global, são milhões e milhões de pessoas. É um fenômeno que a ciência hoje já não pode mais ignorar. E sabe o que é mais maluco? Apesar de cada pessoa ter sua cultura, sua vida, suas crenças, essas experiências parecem seguir um roteiro, um padrão que se repete de um jeito impressionante. Essa jornada quase sempre começa com a sensação de estar fora do próprio corpo, olhando tudo de cima. Depois vem uma viagem, muitas vezes por aquele famoso túnel, em direção a uma luz. Aí muita gente relata uma revisão da vida, mas não é como um filme, é mais como uma análise profunda, sabe? E então, a sensação de chegar num lugar de paz, um lugar que parece casa, antes de, por algum motivo, voltar para a vida. Essa estrutura que se repete tanto é um dos maiores quebra-cabeças. Claro, a ciência, com toda a razão, olha para isso e pergunta, tá, mas e se tudo isso for só o cérebro em pânico? Um cérebro sofrendo, prestes a desligar, criando ilusões. É uma pergunta válida. Vamos analisar esses argumentos. Essa é a explicação mais comum dos céticos, né? Que a falta de oxigênio ou uma explosão de substâncias químicas no cérebro criariam essas visões todas. Mas será que essa explicação bate com os detalhes dos relatos? Acontece que as próprias pessoas que viveram uma EQM dizem que é totalmente diferente de um sonho ou alucinação. Em vez de ser algo confuso, caótico, os relatos falam de uma experiência hiperrealista, mais nítida e organizada que a nossa própria realidade do dia a dia. E aí vem um paradoxo. Como ter tanta clareza mental justo no momento em que o cérebro deveria estar completamente bagunçado? Uma teoria química bem interessante fala sobre substâncias que o cérebro talvez libere em momentos de estresse extremo. E faz sentido. Estudos com a droga acetamina, por exemplo, mostraram que ela pode causar sensações parecidas, tipo sair do corpo. Isso indica que pode haver, sim, um mecanismo cerebral envolvido. Mas, e esse mais é gigante, isso não explica nem de perto tudo o que acontece. E é agora que a gente chega no coração do problema. Nos relatos que as explicações físicas, hoje, simplesmente não conseguem dar conta. É exatamente aqui que a confiabilidade e a precisão desses relatos se transformam em uma evidência. E uma evidência bem poderosa. Os pesquisadores sérios focam em coisas que podem ser checadas, sabe? Que vão além do eu senti. Estamos falando de gente que descreve fatos do mundo real que não teria como saber, de pessoas cegas que dizem ver. É disso que se trata. E isso nos traz a um caso clássico, o da Maria. Ela teve uma parada cardíaca. E enquanto os médicos tentavam reanimá-la, ela teve uma experiência fora do corpo. Ela disse que flutuou para fora da sala e viu um tênis num parapeito de uma janela do hospital, lá fora. Ela descreveu a cor, disse que era velho, que um cadarço estava por baixo, detalhes. Uma assistente social, cética, foi checar. E o tênis estava lá, exatamente como a Maria descreveu. E aí, como é que se explica isso? E tem casos ainda mais extremos, tipo de uma paciente que passou por uma cirurgia super complexa onde o corpo dela foi resfriado e a circulação do cérebro parada. O cérebro estava, para todos os efeitos, clinicamente morto, sem atividade elétrica registrada. Mesmo assim, depois, ela descreveu os instrumentos que os cirurgiões usaram e até trechos da conversa deles. A ideia de que ela reconstruiu memórias aqui simplesmente não cola. Mas talvez o maior desafio de todos seja um fenômeno que alguns chamam de mindsight, ou visão da mente. Pessoas que nasceram cegas, que nunca viram uma cor ou uma forma na vida, relatam ver o quarto do hospital, os rostos dos médicos,
tudo em detalhes durante suas EQMs. Se a visão é só um produto dos olhos e do cérebro, como isso é remotamente possível? Com tantas evidências que não se encaixam no modelo atual, alguns cientistas estão propondo uma ideia radical, um novo jeito de entender a consciência. Um jeito que não aprende dentro do hardware do nosso cérebro. Essa é a hipótese da mente não local. A ideia é que o cérebro não seria a fábrica da consciência, mas talvez um tipo de receptor ou um filtro. E em situações extremas, como numa parada cardíaca, esse filtro desliga e a consciência se expande, livre das limitações do corpo. Então, vamos ser claros. Essa é uma teoria que mexe com as bases da ciência como a gente conhece. E, embora ela pareça explicar esses relatos incríveis de percepção fora do corpo e de visão em cegos, ela ainda está longe de ser aceita pela neurociência tradicional, ok? O debate é intenso e, com certeza, vai continuar por muito tempo. Isso tudo nos deixa com a grande questão final. Se esses relatos, que parecem tão confiáveis, sugerem que a consciência pode sim funcionar sem o cérebro, a gente é forçado a repensar tudo sobre quem nós somos. Porque se a mente não está presa dentro do cérebro, então onde ou o que ela é? Essa é a pergunta que as experiências de quase morte colocam na nossa frente.